Peraí, deixa eu ver se tá gravando, turma. Peraí, de novo. Tá gravando. Paciência, paciência. Eu já começo. Tá gravando minha tela. Beleza. Então, vamos lá, turma. Eu precisei interromper o vídeo porque eu não tinha certeza se ele estava gravando a minha tela. Um vídeo que eu fiz anteriormente. E eu falando aqui, achando que estava aparecendo a minha tela e não estava. Por isso que eu pausei e coloquei essa parte como continuação da parte 2, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, olha, a gente tem a nossa função elevado a x e cosseno de x. Então, eu tenho uma função e uma função trigonométrica, já não tenho uma função polinomial, tá? Aí, eu vou escolher quem que eu chamo de u e quem que eu chamo de dv, tá? Eu escolho chamar o e de x e o cosseno de x de dv. Professora, posso trocar? Pode, também dá certo, tá? Chamar o u de cosseno de x e o dv de elevado a x dx. Pode trocar. A sugestão que eu dou é que quando a gente tem uma função polinomial, chama a função polinomial de u, tá? Que é o x quadrado, x ao cubo, tá bom? Então, vamos lá. Eu chamei, então, elevado a x de u, meu mouse, elevado a x de u, e de dv cosseno de x dx. Então, agora eu vou derivar, porque eu preciso do du uso na fórmula. Derivada do u, du. Derivado do elevado a x é ele mesmo, né? Elevado a x dx, certo? A integral do dv é o próprio v, e a integral do cosseno é o seno. Tudo bem? Então, aí eu vou usar a formulinha uv menos v du, tá certo? Tudo bem? Ô, professora, aqui ainda eu tenho um produto a integral do produto de funções, e essas funções são diferentes. Então, o que que vai acontecer? O que que eu fiz? Eu só coloquei o e do x aqui para frente, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Só para ficar mais fácil da gente poder, porque a gente vai ter que fazer uma nova integração por partes, tá? Então, a única coisa que eu fiz, eu passei o e de x para cá. Seno de x vezes e elevado a x. E e de x vezes seno de x é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou ter que fazer uma nova integração por partes, tá? Então, a parte 1 nós fizemos, agora a gente vai fazer a parte 2, tá? Então, o que que eu vou chamar de u? O e de x. O que que eu vou chamar de dv? O seno de x dx. Tudo bem? Então, a derivada do u é du, a derivada de x é ele mesmo. Agora, a integral de seno de x é menos o cosseno de x, tá certo? Então, agora a gente vai fazer esse daqui, essa integração por partes. Eu copio o elevado a x seno de x, eu copio porque ele tá ali. Agora eu vou fazer menos. Gente, olha, tem esse menos que é da fórmula. Então, coloque entre parênteses, tá? Coloque esse menos, coloque entre parênteses e vamos escrever a integração por partes aqui, tá? Não esquece, porque muita gente erra o sinal por conta disso. Então, esse menos é da primeira integração por partes que nós fizemos e coloque entre parênteses a integração que a gente vai fazer, tá? Então, ficou o seguinte, ó. Então, ficou u vezes v, então, e elevado a u vezes v, então, ficou menos e elevado a x cosseno de x, menos v du. O v é menos o cosseno e o u é o e de x, menos v du, tá? Então, ó, eu vou arrumar aqui, ó. Esse menos com menos vai ficar positivo, tá? Esse menos eu vou jogar para fora, tá? Então, vai ficar menos com menos mais, vai ficar mais cosseno de x elevado a x dx. Porém, tem esse menos aqui, não é? Então, vai ficar menos, menos com menos, mais com esse menos aqui, menos. Tudo bem? Fazendo a regrinha de sinal.
Então, eu copiei o que eu já tenho. Então, aqui ficou, ó, menos com menos, mais. Menos com menos, mais com menos, menos, tá? Ficou negativo. E aí? O professora, voltou no que era antes. Voltou, realmente. E é isso que a gente vai usar. O que a gente tem, ó? Que essa integral de elevado a x cosseno de x é igual a elevado a x seno de x mais elevado a x cosseno de x menos a própria integral. Eu vou usar isso. Agora eu vou pensar, eu vou olhar isso como uma equação do primeiro grau, tá certo? Então eu vou falar que isso daqui é igual a tudo isso. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Então, eu só copiei, eu escrevi que essa integral é igual a tudo isso. Ok? Tudo bem? Então, o que eu faço? A minha intenção é em calcular essa primitiva, não é? Então, o que eu faço? Vou usar a equação de primeiro grau para isso. Então, eu vou isolar essa integral de elevado a x cosseno de x dx. Então, eu vou passar ela para o primeiro membro, tá certo? Tudo bem? Ele era negativo, como eu troquei de membro, ele vem positivo. O que ficou no segundo membro, eu copio, tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho dois valores, não é? É como se fosse 2x, é como se fosse, não vou pegar 2x, não. Como se fosse a mais a. O que a gente tem? 2a. Então, eu tenho duas vezes a integral de elevado a x cosseno de x. Tudo bem? Tá? E aqui eu vou copiar, tá certo? Eu quero deixar isso aqui sozinho, porque é essa primitiva que eu quero calcular. O que eu faço com esse 2? Ele tá multiplicando, eu passo dividindo. Tudo bem? Pronto. Não era isso que ele pediu pra gente calcular? Eu calculei. A integral de elevado a x cosseno de x dx é elevado a x, seno de x, mais elevado a x cosseno de x sobre 2. Mais uma constante. Ó, como e elevado a x tem nos dois, eu posso colocar ele em evidência, tá? Aí ficaria elevado a x, que multiplica seno de x, mais cosseno de x, tudo dividido por 2. Tudo bem? Isso, então pausa o vídeo, copia, volta para compreender melhor. Não é algo difícil, ele é um pouco mais complexo, tá bom? Ok? Vamos para o método tabular. Então, eu escolho quem que eu vou derivar, quem que eu vou integrar, certo? Elevado a x, cosseno x. Derivou elevado a x. Derivou elevado a x. Derivou elevado a x. Sempre vai dar elevado a x. Agora, quando eu integro o cosseno? Cosseno, integral do cosseno é o seno. Integral do seno menos o cosseno. Gente, ó. A gente não sabe onde que para, tá? Então, dá para usar o método tabular aqui? Dá, mas ele, assim, eu não, assim, não se sabe onde que para. Eu sei onde para, porque a gente fez a integração por parte do outro exemplo. Mas a gente não pode ficar pensando no outro, no outro recurso que a gente fez para saber se está certo ou não. Então, a minha sugestão, tá? O método tabular, embora mais rápido, nem sempre é a melhor escolha. Então, nesse caso, quando a gente não tem uma função polinomial, não é a melhor escolha. Professora, dá. Mas eu não vou falar para ele que é para você que é 100% garantido. Naquele caso, dá, tá? Então, o método tabular, embora mais rápido, nem sempre é a melhor escolha, pois não é possível aplicar para todos os casos. Não é possível para todos os casos, como a integração por partes. Integração por partes, a gente consegue resolver para qualquer integral de produto de funções. Qualquer um, não tem erro, tá? Mas o método tabular já não. Então, quando eu uso o método tabular? No caso do produto entre uma função polinomial, que é do tipo f de x que é igual a x elevado a alfa,
e as demais é possível utilizá-lo. Então, você vai utilizar quando você tem uma função polinomial e qualquer uma das outras. Logarítmica, exponencial, trigonométrica, inversas, tá? Tudo bem? Deu para entender? Então, o método tabular você vai usar quando tem a polinomial, tá? Vamos para outro exemplo? Por isso que eu não fiz com o método tabular daquele exemplo anterior, tá? Então, aqui, a minha função, cosseno de x ao quadrado dx. Ô, professora, essa é uma função, isso é um produto de função? Sim. O cosseno de x ao quadrado, eu posso escrever como cosseno de x vezes o cosseno de x, tá? Posso, né? Cosseno de x ao quadrado é cosseno de x vezes cosseno de x, tá certo? Então, aí eu vejo quem que eu escolho, quem que eu chamo de u, quem que eu chamo de dv. Não vou usar o método tabular aqui, lembrando, porque não tem uma função polinomial, tá? Então, eu escolho quem que eu chamo de u, quem que eu chamo de dv. Não tem muita escolha, né? Porque elas são iguais. Então, não tem muita escolha. Então, eu chamo o u de cosseno de x e o dv de cosseno de x dx. Derivada do u, du. Derivada do cosseno é o seno. Integral do dv é o próprio v. Integral do cosseno é o seno. Tudo bem? Então, vamos usar a formulinha. UV menos VDU. Menos VDU. Tudo bem? Então, aqui ficou o seguinte, ó. Já tá pronto. Aqui ficou... Eu posso escrever como seno de x ao quadrado? Porque eu tenho seno de x vezes seno de x. Então, por que eu posso escrever? A gente vai utilizar alguns recursos, conhecimentos matemáticos que nós temos, tá? Então, eu posso escrever isso. Mas, professor, olha, já não resolveu o problema. Aqui, ainda eu tenho uma integral de produto. Sim. Mas a gente vai usar conhecimentos matemáticos que vocês já têm. Existe essa relação na trigonometria, né? Relação fundamental da trigonometria, que ele me fala que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Lembram dessa relação? É ela que eu vou utilizar. Como eu tenho seno ao quadrado de x, eu vou isolar ele aqui. Aí, no lugar do seno ao quadrado de x, eu posso escrever que é igual a 1 menos cosseno de x ao quadrado. Professora, por que você está fazendo isso? Porque eu tenho um cosseno de x ao quadrado, tá? Então, assim, na matemática, a gente desenvolve, aquilo que não é favorável para mim, que no caso é o seno de x ao quadrado, não é favorável para mim, não está me ajudando nada. Eu vou utilizar uma mesma expressão, que é a mesma quantidade, para eu poder continuar, tá certo? Então, eu vou trocando os mecanismos matematicamente. Tem aluno que fala assim, professora, é só pagar. Não, não é só pagar. Eu preciso justificar por que ao invés de usar isso, eu vou usar isso daqui, porque é a mesma coisa, tá? Então, no lugar de seno de x ao quadrado, eu usei a relação fundamental da trigonometria. Então, eu escrevi 1 menos cosseno de x ao quadrado, Tudo bem? Isso eu não vou precisar mais, eu apago, tá? Então, aqui eu tenho a diferença da integral, eu vou separar, eu posso. A propriedade da integral me permite isso. Eu copio, gente, aquilo que eu não uso, vocês estão vendo que eu estou copiando? E depois eu ponho, não, gente, fica errado, tá? Tem que ir copiando sim, porque a expressão toda é isso, tá? Então, eu estou copiando, aquilo que eu não uso, eu copio. Que é igual eu separei integral de 1 dx mais menos o cosseno, a integral do menos cosseno de x ao quadrado de x. Nossa, eu já podia ter jogado para fora, né, gente? Eu podia ter jogado para fora. Então, eu vou arrumar isso aqui. Podia ter economizado um passo, tá? Então, vamos lá. Ó, seno de x, cosseno de x, eu copiei. Integral de 1 dx é x. E joguei o menos para fora. Menos integral de cosseno de x ao quadrado dx. E aí, o que vocês perceberam? Que essa integral que a gente quer calcular é igual a tudo isso aqui.
tudo bem? E que, olha, apareceu de novo. Então, eu vou fazer o mesmo que a gente fez lá no exercício anterior. Eu vou usar uma equação do primeiro grau para a gente resolver isso. Eu vou pensar como uma equação do segundo grau, do primeiro grau para a gente resolver. Tudo bem? Então, no próximo slide, eu vou colocar que isso é igual a isso. Tudo bem? Certo? Eu copiei, tá? Lá do outro slide. Então, olha, eu vou passar isso para o primeiro membro, ele vai positivo. E o que ficou no segundo membro. Então, é como se eu tivesse A mais A. A mais A, eu tenho duas coisas iguais que eu estou somando. Então, fica 2A. Então, fica 2 integral de cosseno de x ao quadrado dx, que é igual a seno de x, cosseno de x, mais x. Tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Mais uma constante. Isso. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. A gente continua na parte 3, tá? Beijo no coração.